Shalom, shalom, lecha. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal. E se você não é, já sabe, né? Faça a inscrição agora mesmo para você estar recebendo notícias diretamente de Israel aqui todos os dias, tá bom? E Israel segue aí fazendo ataques aqui no sul do Líbano, visando aí a unidade terrorista do Hezbollah, que tem se aproximado cada vez mais aqui das fronteiras com Israel, né? Assim, quebrando aquele acordo de cessar-fogo que foi feito. Também na faixa de Gaza, né? Muitos ataques aí, muita atividade no norte da faixa de Gaza, né? Algo menor aqui em Khan Yunis, devido aí à ação de milícias locais, que nós vamos ver mais para frente, né? Milícias locais aí combatendo contra o Hamas. Então está havendo ali uma certa guerra interna, guerra de poderes. Vale lembrar que essas milícias aí são máfias também. São máfias que estavam ali meio que afogadas pelo Hamas, desde a época que o Hamas assumiu o poder e resolveu matar todo mundo, né, toda a oposição. Assim fazem todos os ditadores, tá? Um ditador, quando assume, ele tem que calar ou matar a oposição, tá? Assim o Alexandre de Moraes tem feito aí no Brasil. Então fez exatamente o que fez o Hamas, né? Então essas milícias agora, vendo que o Hamas está enfraquecido, estão se levantando aí contra o Hamas aqui na região de Khan Yunis, mas em toda a faixa de Gaza, tá? Então aqui houve muita atividade das forças de defesa de Israel no norte aqui da faixa de Gaza. Ontem nós abrimos aqui o Flight Radar para ver como estava a condição aí aérea daqui de Israel, né? Então estava uma condição bem menor. Hoje já está bem maior aí o tráfego aéreo aqui em Israel, né? Então você vê aqui uma série de rotas, pode ser que não esteja vindo direto aqui para o Ben Gurion, mas que vão fazer a travessia por aqui, né? Então notem bem que o tráfego está bem intenso aqui na região. A Síria também, né, voltou com seu espaço aéreo aí, tá? A Síria aí com Al-Sharah abre o seu espaço aéreo, notificamos aqui há bem pouco tempo atrás o primeiro voo aí da Síria depois de muito tempo, né? E o Irã, que eu tinha dito para vocês, né, que não, o Irã é sancionado, então o espaço aéreo dele naturalmente já é fechado, ele não tem um tráfego aéreo, pelo menos ocidental. Agora, existem aeronaves que cruzam aqui, principalmente dos aliados, como China, Rússia, que aí esses países não sancionam o Irã, né, eles fazem negócio com o Irã. Então, eventualmente, pode passar uma aeronave russa por aqui, ou da China. Agora, a questão é o destino, né? Porque um país sancionado pode sancionar outro, tem uma série de regras aí para essas sanções, né? Mas eventualmente pode se quebrar aqui uma passagem pelo Irã, tá? E aqui a Ucrânia, né? Você percebe também que é um buraco, né? Ucrânia, Belarus, Lituânia parece que tem algum tráfego aqui pequeno, mas Belarus, olha, essa aeronave vai passar aqui pela Bielorrússia, né? A gente fala Belarus porque está escrito no mapa dessa forma, mas o nome correto é Belarus, né? Eu tenho uns vizinhos aqui no andar de baixo do meu, eles são lá de Belarus. Eu fiquei na curiosidade, porque quando eu era mais jovem na escola eu aprendi a falar Bielorrússia, né? E aí no mapa agora todo mundo falando Belarus, né? Mas que estranho, é Bielorrússia ou Belarus? E aí eles me deram a condição correta, né? É Bielorrus, né? Bielorrus, ok? Não é Rússia, é Rus. Bielorrus. E essa palavra Rus quer dizer remadores, né? Bom, agora uma certa polêmica que foi levantada aí por Donald Trump, né? O Trump aí diz que nada foi retirado da instalação nuclear do Irã. Os europeus acreditam que o urânio enriquecido está intacto. Então, quem está falando a verdade, como que a gente vai descobrir isso aí, né? Então o Trump, ele diz que não foi nada removido de lá, tá? Que eles atacaram e estava tudo lá dentro e que foi danificado e o programa foi atrasado e não tem como resolver. Foi danificado mesmo, né? Diz que nada foi transferido das instalações nucleares iranianas, que os alvos foram legítimos e acabou arrebentando tudo. As palavras dele exatamente foram essas aqui, ó. Nada foi retirado das instalações. Levaria muito tempo, muito perigoso e muito pesado e difícil de mover. Aí sim escreveu o Donald Trump na Truth Social, que é a rede social aí dele, né? Agora o Financial Times, ele traz a seguinte matéria, né? Ele escreveu que os líderes europeus
disseram acreditar que o estoque de urânio que estava lá nesse lugar, lá na base de Fordol, permanece praticamente intacto, mesmo após os ataques dos Estados Unidos nas principais instalações nucleares. Isso quer dizer que eles removeram de lá aquele material já enriquecido, né, a 60%. O jornal aí, citando 2 pessoas informadas sobre avaliações preliminares da inteligência, diz que as capitais europeias acreditam que o estoque do Irã de 408 quilos de urânio enriquecido, perto de níveis de armas, não estava concentrado ali em Fordol, ou seja, naquela base que os americanos disseram que estava e que foi destruída, né? Quer dizer, na verdade, os israelenses aqui disseram que estava lá uma parte. Um de seus 2 principais locais de enriquecimento na época do ataque aí, tá bom? No final de semana passada. Então, uma parte estava em Isfahan, Natanz e Fordol. E a última que faltava era de Fordol, e os Estados Unidos e Israel acreditam que foi eliminado. Agora, para tirar a dúvida, a gente deve lembrar o seguinte, né? O chefe do Mossad, o Davi Barnea, disse que continuará no Irã, e ele está lá com informações, ele tem informante do Irã em todos os setores, tanto no setor político quanto no exército regular, e bem como na Guarda Revolucionária do Irã, né? Que é a impenetrável e a defensiva ali dos ayatolás, o que mantém os ayatolás no poder. Então, se ele tem gente ali, provavelmente ele sabe, né? O Mossad sabe o que tem acontecido, o que não tem acontecido. Então, se houver alguma movimentação, não tem como, o Mossad vai saber, e no futuro vamos ver aí o que acontece. Então, toda essa especulação aí talvez não seja absolutamente nada. E se for, Israel vai lá e vai voltar a fazer algum ataque. Talvez não um ataque de guerra, mas pode ser um ataque em solo, né? Simplesmente explodir no lugar. Esse aqui é o Peter Hegseth, né? Ele informou a imprensa do Pentágono sobre os ataques conjuntos de Israel e Estados Unidos, chamando-os de um revés resoluto para o programa nuclear do Irã, né? Então, segundo Hegseth aqui, ele não acredita que tenha sobrado absolutamente nada, e o programa do Irã aí foi embora, né? Foi pro espaço. Bom, pessoal, eu tenho esquecido aí ultimamente de pedir para você dar um like aqui no meu vídeo, é importante para mim, tá? Então toca aí no botão de curtir, tá bom? Se você não gostou, dá um dislike, mas comenta por que você não gostou. E se você gostou, também comente aí, faça o seu comentário. O que você acha dessas 2 últimas notícias? Comente a notícia, comente o que você gostaria de ver mais aqui. Afinal de contas, estamos caminhando aí para o final da guerra. E falar em final, fique até o final desse vídeo que eu tenho uma surpresinha aí para você. E aqui o Bibi Netanyahu, né, ele vai agradecer o Donald Trump, né? As palavras dele são: fiquei profundamente comovido com seu apoio sincero a mim e o seu incrível apoio a Israel e ao povo judeu. Né? Espero continuar trabalhando com vocês para derrotar os nossos inimigos comuns, libertar os nossos reféns e expandir rapidamente o círculo de paz. Ele fez isso para pegar no calcanhar do Donald Trump, porque o Trump está aí com essa coisa de querer o Nobel da Paz, ele quer ser reconhecido por ter feito a paz, não ter feito guerra, e aí o Bibi Netanyahu já deu fez um carinho ali no Donald Trump, no ego dele, né? Eu particularmente não sou um cara tão favorável assim a essa coisa dos Estados Unidos, né? Eu preferia que Israel tivesse resolvido sozinho o problema, por a questão dessa arrogância americana de achar que é dona de Israel, né? E não é. E eu acho que o político também israelense devia tomar vergonha na cara e criar sua política própria e independente, não ficar lambendo os ovos aí desse Donald Trump, que nunca se sabe o que pode vir desse homem. Esse cara é uma completa incógnita. Nós somos muito agradecidos pelo que ele fez naquele momento, tal, a decisão dele. Mas ele nos coloca sempre numa situação assim de pavor e medo. Isso é insegurança, né? E a todo tempo ele, vou lá voltar a conversar com o Irã, vamos ver o que a gente pode fazer. Tem mais o que fazer, sabe? Então essa inconstância do Donald Trump traz muita insegurança para o país. Aqui o ministro da Defesa Israel Katz diz o seguinte: se o Khamenei estivesse na nossa mira, nós queríamos eliminar Khamenei, mas não havia oportunidade operacional. Então ele está dizendo aqui praticamente que cagou aí, porque o Trump falou, não mata
o Minei não, deixa o Minei vivinho lá. Ele tá dizendo aqui que não, se tivesse na rota de tiro aí, eles teriam eliminado o Khamenei, né? Não sei. Talvez ele só esteja dizendo isso agora, que passou a guerra e tal. Resta ver se houver uma oportunidade no futuro, será que elimina mesmo o Khamenei? Tem que a cabeça da cobra ainda tá lá, tá? Ela não morreu, não. Você bateu na cobra, né? A cobra só morre se cortar a cabeça. Se você espantar ela, ela vai lá pro meio do mato, daqui a pouco ela volta. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é muito importante para eu passar para você pelo seguinte, porque é um certo professor que eu já venho falando dele, só que eu não sei o nome dele, não guardo o nome dele, é um alemãozinho aí, até jovem, e ele fala na televisão, na CNN, na BBC, sei lá, tudo aí, Rede Globo, mas é aquele esquerdinha de salto alto, sabe? Ele é o esquerdinha que não assume, né? Ele fica naquela delicadeza ali e tal, sem assumir que odeia, mas ele odeia sim a gente, tá bom? Como todo esquerdinha odeia. Então, antes do evento de lançar essa bomba, essa GBU-57 aí, lá contra a base de Fordol, e contra as outras bases também, ele disse assim, segundo o fabricante ela pode fazer isso, segundo o fabricante ela pode fazer aquilo, segundo o fabricante ela pode funcionar ou não. Então tudo ele era segundo o fabricante, mas tem que se lembrar o seguinte, quando um fabricante está produzindo alguma coisa para o exército americano, o exército exige que aquela coisa funcione, senão a empresa dele vai pro saco, né, velho? Eles vão sofrer processo aí até o final da eternidade. Bom, a empresa vai desaparecer, tá bom? Pode ter certeza disso. Então, eles fizeram muitos testes e aqui nós temos o vídeo que foi permitido agora, né, a tocar dessa bomba aí, a GBU-57, que acertou lá Fordol. Então vamos ver aqui, né? É devidamente sem som isso aqui, tá? Porque eu não tenho problemas. Então você vê, olha, ela penetrando e repare que no finalzinho, as aletas dela ali, as aletas de trânsito dela, elas se fecham, né? Então quando inicia a colisão dela, ó, repare bem, quando inicia a colisão dela aqui, as aletas na traseirinha dela aqui, elas vão se fechar, olha. Observem bem, elas se fecham antes dela penetrar na terra. Muito bacana isso daí, né? Para ela não oferecer resistência ali no contato ali com o solo, né? E aí ela vai chegar lá no fundo, olha, no bunker. Chegou lá no bunker, é o momento ali da explosão quando ela chegou lá no bunker, né? Então, olha, perfeito isso daí, né? Perfeito mesmo. E aí ao lado de fora, né? Como que ficou o buraco, né? E a destruição lá do lado de dentro. Então isso aí causa uma destruição bem bacana essa bomba aí. E vale lembrar o seguinte, que uma bomba dessa, num local fechado, você tem um deslocamento de ar lá, a coisa do deslocamento de ar vai destruir tudo dentro daqueles buracos lá, né? Então não é só o efeito da bomba, é o deslocamento de ar dentro de um espaço fechado. Bom, esse aqui é o encontro dos porquinhos, né? O porquinho aqui do Vladimir Putin e o porcão do Khamenei, né? Não sei onde estão essas pragas aí, né? Mas provavelmente não estão juntos nesse momento, isso deve ser alguma foto antiga, né? A Rússia diz aí que se opõe à suspensão da cooperação do Irã com a IAEA, que é a Agência aí de Energia Atômica da ONU, né? Então, é aqui a carinha dele de amor, de love aí pelo safado, pelo velho safado. E muita gente aí no Brasil, né? Muita gente fala pra mim, mas o governo israelense ama o Putin. Não, pessoal, eu já falei muitas vezes aqui, não, ninguém ama o Putin. Acontece que existia um acordo com a Rússia na questão da Síria, né? Porque a Rússia tinha bases da Síria lá. E o acordo com a Rússia era o seguinte, que Israel poderia atacar a Síria, os locais que ele considerava ali locais perigosos ali para Israel, desde que não atacasse as bases da Rússia lá na Síria. Então havia esse acordo tal, e era um acordo de cavalheiros respeitado ali. Com a queda aí do Bashar al-Assad, veio o novo aí presidente, né? Que é o al-Sharaa. Mas o al-Sharaa ainda não foi reconhecido por todo mundo, eles ainda estão testando lá para ver se o al-Sharaa vai ser mesmo
um governo, vai trazer uma democracia tal, antes do pessoal querer reconhecer o Al-Sharaa como de fato presidente lá da Síria. Mas quando a coisa acontecer e Israel se firmar em um acordo com a Síria, aí sim esse acordo com a Rússia está fora de questão, entende? Aí é uma outra coisa, um outro tipo de negociação que não inclui mais a Rússia dentro desse escopo aí. Mas até o presente momento, esse contrato existe. Israel é um bom respeitador de contratos, porque muito depende de respeitar contrato. Não é igual o Lula, que tem um contrato lá da compra de armamento aqui de Israel, e na hora de efetivar a compra, simplesmente ele cancelou a compra. Mas foi uma licitação válida e Israel estava preparado para fazer essa venda, estava tudo certo. Então ele rompe o acordo. Isso é brutal, isso aí causa traumas aí para o mundo aí de forma brutal, porque ninguém mais pode confiar no Brasil no momento de uma licitação, porque vai falar assim, qualquer presidente que assumir lá cancela a hora que quiser, então não dá para confiar. Não dá para você apostar e investir aí numa licitação no Brasil, sendo que no final das contas você vai perder todo o investimento que fez na licitação. Não vale a pena, né? Então Israel não pode correr esse risco, então Israel honra muito com os acordos que ele tem. Conflitos aí eclodiram entre o clã Barbá e a unidade Arrou do Hamas, depois de terroristas atirarem no filho do Mukhtar, o clã de Barbar, na área de Mawazi, em Khan Yunis. Em resposta, membros do clã atacaram agentes do Hamas no hospital Nasser, né? Esses agentes não eram diretamente agentes, assim, soldados, eram trabalhadores lá do hospital, mas mesmo assim são do Hamas. Se são do Hamas, não importa se ele é político, se ele é médico, enfim, todo mundo acaba virando terrorista ali. Então eles foram lá e eliminaram aí membros aí do Hamas nesse hospital Nasser. E aí no hospital Nasser houve intensos tiroteios aí, muita fumaça a gente pode ver saindo ali do hospital, né? E é uma situação bem complicada aí do que está acontecendo aí entre essas milícias que estão escondidas aí na faixa de Gaza e o grupo terrorista Hamas. Volto a dizer, não são gente boa não, eles são aí mafiosos, né? E aqui segue, né, parte desses conflitos aí mafiosos, né, contra o Hamas. Esse aqui é o momento do tiroteio lá e do incêndio no hospital Nasser, lá em Khan Yunis, na faixa de Gaza. Bom, e aqui soldados aí das Forças de Defesa de Israel levantam a bandeira nos Estados Unidos na faixa de Gaza aqui, né, e colocam lá eternamente unidos, né. Bom, pessoal, eu já dei minha opinião, né, que eu não sei, eu tenho muito medo dessa coisa de você idolatrar muito os Estados Unidos, pisaram muito na bola, tá? Desde o começo da guerra do Hamas, teve aquele problema que o Biden ficou furando, e é uma coisa de Estado, não era uma coisa de governo, então já existia um acordo aí de Estado, o governo Biden não poderia ter rompido com isso, o Trump, por mais que ele tenha apoiado a gente, ele deixou aquela coisa em dúvida, e depois, ainda quando Israel fez alguns ataques, falou assim, eu tô nervosinho com Israel, essa coisa pegou muito mal, tá bom? O Bibi tem que fazer vista grossa, mas aqui Israel pegou muito mal essa fala aí do Donald Trump, né? E também vale lembrar que o Donald Trump tem um acordo aí, o acordo de Minsk, que ele deveria proteger a Ucrânia, né? Isso aí foi acordado pelos Estados Unidos e ele não quer cumprir esse acordo. Mas foi feito o acordo, é um acordo de Estado. E o presidente tem que cumprir, tem que acatar os acordos de Estado, e ele diz que ele não é obrigado, porque não foi ele que assinou, mas as coisas não funcionam assim, né? É aquela velha questão, né? Se um presidente começa a não cumprir, o outro também pode não querer, e aí você entra numa coisa que o país, o Estado, ele não tem mais moral, e ninguém começa a ter mais respeito por aquele Estado. Né? Então você tem os Estados Unidos hoje, ele é grande, ele é poderoso por questão de honra, né? Ele honra com os compromissos, ele está presente, tal, não sei a coisa, é o xerifão aí do mundo, mas deve-se pensar sempre nessa situação, né? Se o Donald Trump ou se um presidente ou outro começam aí a quebrar acordos, os Estados Unidos começam a ficar sem confiança aí pelas outras pessoas do mundo. Bom, pessoal, esse vídeo aqui eu tenho que colocar ele sem som, porque ele tem uma música aí, né? Mas isso aqui é o Irã antes da Revolução Islâmica, né? Pré-1979 aqui, tá bom?
Então vamos dar uma olhada nesse vídeo, como que era aí o Irã, né? Olha, as pessoas aí se divertindo, as mulheres na praia, né? Usavam mini saia naquela época, nos 80, né? Pessoal andando de moto, né? A turma aí vivendo a vida como qualquer pessoa do Ocidente, as mulheres nas escolas, enfim, estudavam e tal. Era uma cultura assim altamente evoluída, tal. O pessoal estava muito sintonizado aí com o Ocidente, né? Uma liberdade tanto de culto religioso quanto liberdade pessoal mesmo, né? Comercial, de toda forma aí você tinha a liberdade aí no Irã, né? Vale lembrar que o Irã era a antiga Pérsia, ele teve... Bom, Irã e Pérsia são a mesma coisa, tá bom? Historicamente são o mesmo. Ele vinha sendo chamado de Pérsia até o Shah Mahmud Reza Pahlavi, né, que é o pai desse Pahlavi que está lá nos Estados Unidos hoje, né? E o Shah Reza Pahlavi, ele, por aproximação do Ocidente, ele considerava que o nome persa, né, Farsi, ficou meio pejorativo ao longo da história. Talvez algum dia eu faça um vídeo explicando isso. E aí depois ele resolveu impor o nome de Irã ao país, né? Irã vem da palavra Eran, Eran que seria ariano, né? Ariano não no sentido do arianismo do Hitler, né? Mas o arianismo antigo, que quer dizer nobre, né? Um principado nobre, isso vem Eran. E aí a palavra Irã vem surgindo da evolução dessa palavra aí, tá bom? No idioma Farsi, que é o persa. E vale lembrar que o Farsi, o persa, ele tem mais ligações, ele é um idioma aí da origem latina e não da origem semita. Tá? Ele é grafado hoje com letras do alfabeto árabe, da língua árabe, porque o país se tornou árabe depois no futuro, mas eles continuam falando Farsi usando as letras do alfabeto árabe, mas o idioma é Farsi, né? Tanto que tem muitas palavras aí em Farsi que você pode reconhecer, porque a origem ali é latina, tá? Mais voltado para o latino ânglico do que do latino saxão, ou da mistura ali com outros povos da Europa, do que exatamente o idioma semita, né, que é o idioma de origem oriental aqui, né, dos povos árabes e judeus. E para quem não sabe, né, quando você fala antissemitismo, você é contra árabe e contra judeu, né, porque os árabes também são semitas, né, a descendência de Sem, né, o Shem em hebraico. E agora aqui vamos para o nosso passeio, né, que fazia tempo que a gente não fazia um passeio devido à guerra aí, a confusão toda, tá bom? Para quem não sabe, tá, quem é novo aqui no canal, eu moro aqui na cidade de Netivot, onde tem esse coraçãozinho aqui, tá bom? Aqui eu moro na cidade de Netivot e eu trabalho nessa cidade aqui chamada Sderot, né? Sderot. E para onde eu quero levar vocês aqui é num passeio que eu já fiz, né? E é um lugar muito bacana. Ele é a última estação aqui, o último kibbutz antes de chegar na região aqui da Judéia, né? Do que a gente chama de Cisjordânia, é dividida em Judéia e Samária. Essa região sul aqui de Jerusalém é chamada de Judéia, a região norte de Samária, né? Então, Judéia e Samária. Então, aqui estamos bem na divisa, aqui, o En-Ged, e eu estive aqui, esse En-Ged Bit aqui, ele não tem mais, tá? Ele não existe mais, porque começaram a aparecer erosões muito grandes. Nós estivemos aqui, e a água aqui, as margens do Mar Morto aqui, ela é uma lama, e você afunda. Eu me afundei lá, teve uma pessoa para me salvar, claro, mas eu fiquei afundando lá nessa lama, né? Então, se você for bem pesado, não vá lá sozinho. Mas eu quero trazer vocês aqui para o En-Ged, que é o último kibbutz aqui, né? Tem um restaurante muito bacaninha. Olha, essa aqui é a região do En-Ged, né? Aqui é o lugar, tem até um valor aqui para você dormir aí, passar uma noite e tal no En-Ged. Logo aqui na entrada tem um restaurante muito legal também. Então aqui a gente tem uma ideia da entrada do kibbutz, né? Aqui é o Mar Morto, tá? E ele não passa daqui, né? Por uma questão de segurança, né? Ele não está entrando no Mar Morto, no kibbutz por questões de segurança aí, devido aos conflitos, tá? Pode ver que nenhuma parte aqui do En-Ged está sendo mostrada através do mapa, né? Olha, mas aqui nós temos umas
Um lugarzinho bem bacaninha, deixa eu tirar o som daqui. Ahavá quer dizer amor, né? E aqui as montanhas do Enged. Aqui é um lugar que provavelmente deve ser a fábrica aí dessa Ahavá, né, que produz aí cosméticos e alguns produtos que têm origem ou na região, né, produtos naturais ali da região, ou coisas relativas ao Mar Morto. Aqui, ó, mineral, produtos aqui minerais aí e tal, produtos então aí do Mar Morto, né, são coisas aí, produtos de beleza, essa lama aí que é muito utilizada para pele, é muito boa, viu, pessoal? É um lugar aí bem bonito. Bom, e aqui são os hotéis, né? Você pode ter uma vista bem bacana aí, tanto para a montanha quanto para o mar. Olha, tem umas combizinhas aqui bem antigas, hein? Que legal. Olha aqui a visão lá para o Mar Morto, de um lado o Mar Morto, do outro lado as montanhas. Um lugar encantador esse aí, né? Para você passar alguns dias aí. Muito bonito mesmo, tá? Eu estive lá, eu achei fantástico esse lugar. Olha, tem aí uns trailers, uma coisa aí pro pessoal mais good vibes aí, né? Aquela turma que curte uma natureba, umas combizinhas aqui, achei muito bacaninha. Trazer aí a Kombi de volta, né, na atividade. As tamareiras aqui, um pôr do sol aí, bem bacana, né? Bom, pessoal, e terminando esse vídeo com esse pôr do sol lindo aí no Enged, né? Eu vou agradecendo você que ficou até aqui comigo, valeu demais por estar por aqui. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, é importante para mim o teu engajamento por aqui, comentar, fazer no nosso setor de comentários aí um chat, isso é muito importante para aumentar o engajamento aqui do canal, tá bom? E compartilha aí, por uma pessoa que você compartilhar, já me ajuda a evoluir um pouquinho aqui no YouTube, tá bom? Então valeu demais e até o próximo vídeo.